Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, 22 de abril de 2023, sábado, 21 horas e 30 minutos. Eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. O meu muito obrigado aí aos novos inscritos, os antigos, aqueles que estão divulgando e compartilhando o nosso canal. Essas mensagens têm sido uma bênção na vida de muitas pessoas. A nossa preocupação é com os nossos irmãos que estão ainda presos nessas sinagogas, debaixo de preceitos dos homens. Eu quero hoje falar sobre um tema que diz assim: se Jesus disse que tirou o pecado do mundo, por que a religião diz que ele ainda existe? E eu quero tomar por base na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Queridos, esta mensagem que eu quero trazer hoje, ela tem uma importância, um significado muito grande para os religiosos que ainda estão no sistema religioso. Porque eles creem ainda que vivem na prática do pecado, que muitos que ainda não aceitaram Jesus, não se batizaram dentro dessas instituições religiosas, estão em pecado. É assim que eles creem, é assim que eles acreditam. Eles esquecem que Jesus veio para cumprir a lei. Ele veio, senão apenas buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi para isso que ele veio. Esta lei foi dada ao povo de Israel por meio de Moisés. Assim sendo, cumpriu o que o Nazareno disse: não vás pelo caminho dos gentios, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Marcos 16:15, quando ele disse: ide por todo o mundo, que mundo era este? O mundo de Israel. Pregar para quem? Para eles. O Messias havia vindo, estava entre eles. O Messias que veio cumprir tudo aquilo que eles não puderam cumprir. Porque eles estavam transgredindo a lei dada por Deus a eles. Eles eram transgressores da lei. E segundo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que recebeu toda a revelação do Cristo ressuscitado, Paulo, ele é muito claro que o evangelho dado a ele foi para quem? Para os gentios. Era conhecido como o evangelho da incircuncisão. Já o evangelho dado a Pedro e os demais apóstolos era o da circuncisão, para que eles pregassem ao mundo de Israel, aos seus irmãos judeus que estavam transgredindo a lei. Foi para isso que foi dado a cada um deles essa missão. Por que as ovelhas perdidas das casas de Israel? Porque eles eram o quê? Transgressores da lei. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, disse que a lei em si, ela não era pecado. Mas os que transgrediam a lei, sim, eles eram o quê? Pecadores. Por isso que Paulo disse: se não fosse a lei, eu não havia conhecido o pecado. Porque a lei disse: não cobiçarás, não matarás, não mentirás. Se a lei não tivesse dito todas essas coisas para ele, ele não havia conhecido o pecado.
Paulo disse que sem a lei está morto o pecado. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava o quê? Morto o pecado. Ou acreditamos no que ele disse, está escrito, ou então estamos contra Deus. É o que nós, da graça de Deus, nós não estamos contra Deus. Nós cremos em tudo quanto ele disse. Cremos em tudo quanto está escrito. Mas aqueles que vivem ainda nesse sistema religioso, que frequentam esses lugares chamados de igreja, que na verdade são templos religiosos, eles estão contra Deus. Porque eles não creem naquilo que o Nazareno disse, naquilo que Paulo, o apóstolo da graça, disse. Eles não creem, eles não acreditam. Eles praticam tudo aquilo que o Cristo Nazareno veio para cumprir, veio para praticar. Tudo quanto o Cristo Nazareno fez, eles procuram fazer. Eles trazem para dentro desses lugares. Eles fazem disso uma doutrina. Você tem que jejuar porque ele jejuou. Você tem que ir ao monte porque ele foi ao monte. Você tem que ir ao templo porque ele frequentava o templo. Tem que se batizar porque ele se batizou. Enfim, tudo eles trazem para os dias de hoje e colocam como uma doutrina dentro desses lugares e obrigam os incautos a seguirem todas estas coisas. Uma vez que na sinagoga a lei foi ressuscitada por eles, o pecado volta. Versículo 9 é o que Paulo diz no versículo 9. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado. Eu morri. Então, na verdade, o que está acontecendo com eles? Eles estão mortos. Lógico que eles não acreditam nisso. Mas eles estão mortos. É a palavra quem diz. É o apóstolo da graça de Deus que diz. Por quê? Porque eles vivem debaixo de preceitos dos homens. Porque eles vivem debaixo ainda de rudimentos da lei de Moisés. Na práticas de cerimoniais. A Bíblia foi escrita por judeus. E na concepção deles, pecado era transgressão da lei. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele fala disso. Vejamos, então, o que ele diz. Versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. A lei, ela foi dada para os gentios, para os estrangeiros, para as outras nações, para os outros povos, ou ela foi dada aos judeus, que eram considerados povo de Deus? Sim, aos judeus. Pois o pecado é a transgressão da lei. Então a quem João estava se dirigindo? Aos judeus. Aqueles que transgrediam a lei. Era esses os seus ouvintes. Eram esses que ele se dirigia. Então é a transgressão da lei. Uma vez cumprida pelo Nazareno, o que o Nazareno disse quando ele cumpriu toda a lei? Está tudo consumado. Dá para vocês entenderem isso, religiosos? Vocês que ainda estão nesses lugares, nessas sinagogas, que estão ainda praticando obras, dá para vocês entenderem isso? O Nazareno, que veio para cumprir a lei, ele disse, está tudo consumado. Agora, para eles, não mais condenação existe. Como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, não há mais condenação. Porque ele veio e cumpriu a lei. Ele morreu
ele derramou o seu sangue, ele ressuscitou. Os gentios tinham leis? Não, lógico que não tinham. Então foram chamados na graça. Se viverem debaixo da lei, se tornam transgressores. Se os gentios vivessem debaixo da lei, apesar de que a lei não foi para eles se tornariam também transgressores da lei. E não é isso que acontece com os religiosos dentro desses templos, dentro desses lugares. Eles não vivem debaixo de preceitos dos homens. Eles não vivem ainda debaixo dos rudimentos da lei, praticando cerimoniais. Os gentios não podem viver debaixo de preceitos, não podem viver debaixo da lei. Os gentios debaixo da graça. Paulo foi considerado o apóstolo da graça de Deus. Foi para isso que ele foi chamado. Vocês lembram que Pedro queria obrigar os gentios a viverem como judeus, como se a lei era para os gentios? Não, a lei era para os judeus e não para os gentios. E por que Pedro queria obrigar os gentios a viverem como judeus? Os gentios, como eu já disse, têm que viver debaixo da graça de Deus. Quando Paulo encontrou com ele, ainda conhecido como Saulo, lá no caminho de Damasco, depois dele receber esse evangelho da graça de Deus, depois dele entender a graça, ele disse: eu já não mais vivo, mas ele vive em mim. Ele disse: eu estou crucificado com ele. O viver para mim é lucro, mas se eu morrer é ganho, porque a graça de Deus me alcançou. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Porque ele era um judaizante, ele era um perseguidor, ele era um cumpridor, aspas, da lei de Moisés. E se tornou também um transgressor, porque não conseguiu cumprir as 613 leis do Torá dada para o povo de Deus. Então, a religião, ela quer nos imputar pecado, quando ele não nos imputa. Não tem como imputar pecado para nós. Jesus tirou o pecado. João Batista, precursor, disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo? Aquele mundo de Israel. Porque João Batista estava se dirigindo aos transgressores da lei, e não aos gentios, e nem tampouco aos estrangeiros. É como se ele dissesse aos seus irmãos: ó, esse que está vindo após mim, ele é o Cordeiro que tira o pecado. Não somos transgressores, nunca fomos. Nós não somos transgressores da lei. Em Romanos, capítulo 11, versículo 13, a palavra diz assim: convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo pregou a quem? Aos gentios. Nós não vivemos debaixo de autoridade espiritual desses homens que se dizem chamados, vocacionados, separados com título de pastores, de apóstolos e bispos. Nós não vivemos debaixo dessas, aspas, autoridade espiritual, como muitos vivem. Eu ouvi muito isso. Vocês estão debaixo da minha autoridade espiritual. Vocês, para saírem daqui, têm que sair com a minha bênção. Se não sair com a minha bênção, está em rebeldia, está em pecado. Porque eu sou o anjo da igreja, eu sou o ungido de Deus.
Eu sou o santo separado por ele para vos pastorear, para vos apostolar. Nós, gentios, estamos debaixo do apostolado de Paulo, porque é ele quem recebeu toda a revelação do evangelho da graça de Deus. Foi ele o escolhido, foi ele o separado, para que esta graça de Deus pudesse nos alcançar. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12 e 13, ele disse assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Antes da lei havia o pecado no mundo, como Adão, né? Mas não havendo lei, não era imputado o pecado. O pecado, sim, passou a ser imputado aos judeus por causa da lei que foi lhes dado, e eles transgrediram a lei, se tornaram transgressores da lei. Então foi imputado sobre eles o pecado. Mas a nós, não. Porque na concepção judaica era transgressão da lei, pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Ele consumou ou não consumou? Ele cumpriu ou não cumpriu? Então, se ele diz que não existe pecado, por que que a religião diz que o pecado ainda existe? As pessoas têm que aceitar Jesus como Salvador. Tem que se batizar nas águas, e quando se batizam, é como se ali ela tivesse dizendo que os seus pecados estavam sendo tirados por meio de um batismo em água por imersão. Eles pegam diversos textos isolados para tentar justificar que o pecado ainda existe. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A quem Paulo estava se dirigindo? Aos judeus, que eram transgressores da lei. Eles pecaram, então estavam separados. E Jesus veio para buscar e salvar, pois eles estavam completamente perdidos. Foi por causa deles que ele veio. Até o regime da lei que estava no mundo, porque a concepção judaica, pecado era transgressão da lei, então se não tem lei, não tem pecado. Então até o regime da lei, ele estava no mundo. Jesus, agora por meio de Paulo, diz: não há mais condenação. Mas hoje, essas pessoas que são religiosas, elas agem como se estivessem debaixo da lei. Ainda debaixo da lei. Mas Cristo tirou a lei. Ele cumpriu a lei. E ao cumprir, ele disse: já está consumado. Vocês não estão mais debaixo do pecado. Vocês estão libertos. Permanecei, pois, firme na liberdade com que ele te libertou. Vós sois livres, mas eles ainda não entenderam isso. Porque se fossem livres, não estavam frequentando templos, não estavam seguindo homens com seus achismos, debaixo, aspas, de suas autoridades, honrando, aplaudindo, venerando esses líderes religiosos. Estariam se comportando como verdadeiros filhos de Deus. E os filhos de Deus, como Paulo diz em Romanos 8,14, são dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. A graça nos dá esse entendimento.
Há um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, um só pastor, e é Ele, o Pai dos Espíritos. Ele habita no nosso espírito. Somos seus filhos, obedecemos tão somente a Ele. Somos guiados e dirigidos por Ele. Somos todos iguais. Não temos títulos, não fazemos acepção de pessoas. Amamos uns aos outros assim como Ele nos ama. Assim sendo, o que aconteceu? Esse pecado que a religião diz que ainda existe, Ele removeu. Removeu ou não removeu? 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então foi removido o pecado. Ele já não mais existe. Até Moisés, como Paulo escreveu aqui, e no capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim foi nele. Para os que creem. Ele nos chamou para a liberdade. Romanos 8:38. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi para uma liberdade que Ele nos chamou, nós somos livres. Livres. Então eu posso afirmar, não existe pecado. Jesus tirou ele do mundo. Se você quiser continuar crendo que ele existe, é problema teu, é um direito teu de crer. Nós estamos aqui apenas para esclarecer, para te mostrar, para que a sua mente possa, quem sabe, um dia ser aberta, o véu do seu rosto ser tirado, e você começar a enxergar essa tão maravilhosa e gloriosa graça de Deus. Ele tirou, sim, o pecado do mundo. A existência dele ainda é dada pelo sistema religioso, é dada pela religião, é seguida pelos religiosos. Mas graças a Deus, que hoje nós temos esse entendimento. E quero te dizer mais, como espirituais que somos, porque nos tornamos adultos, crescemos, e estamos crescendo em graça e conhecimento, e os espirituais não vivem voltados para a prática das obras da carne. Talvez seja isso que eles chamam de pecado, as obras da carne, que muitos ainda vivem nessas práticas. Mas o apóstolo Paulo, da graça de Deus, diz que tudo quanto o homem semeia, isto ele ceifará. Ele ceifará. Se ele está semeando na carne, com certeza ele vai ceifar, ele vai colher. A religião, ela impõe tanto medo e pavor às pessoas. É isso que elas fazem com as pessoas. Colocam um sentimento de culpa nas pessoas, consciências pesadas nas pessoas. E as pessoas, então, acreditam nesses ensinos, acreditam nessas doutrinas trazidas por eles. Porque a consciência pesa. Há uma diferença muito grande do Espírito Santo de Deus nos dirigindo e nos guiando
de viver debaixo de preceito dos homens, dos seus achismos, daquilo que eles pensam, daquilo que eles acham, daquilo que eles fazem uma doutrina. Nós viemos de lá, tínhamos sentimentos de culpa, tínhamos consciências pesadas. Hoje não. Hoje, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado e glorificado por essa tão maravilhosa e abençoada graça. Então fica aí esta palavra. Se Jesus tirou o pecado, por que a religião diz que ele ainda existe? Pare e pense, reflita sobre isso. Beijo no seu coração, forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nós da graça de Deus amamos vocês.